E aí, pessoal, vocês conseguem enxergar aqui a minha tela? Sim, sim. Oba! Então, vamos lá. Deixa eu relembrar um pouquinho nossa aula anterior. A gente viu Bertrand, vimos os 3 tipos de modelo de Bertrand, que é o duopólio sem restrição de capacidade, e que nós encontramos o resultado, encontramos como equilíbrio o preço igual a custo marginal, que é um equilíbrio, que é um resultado de concorrência perfeita, que nos deixa perplexos, né? Porque nós estamos com 2 empresas só e chegamos a um resultado de concorrência perfeita. Mas aí esse é conhecido como paradoxo de Bertrand, e nós vimos por que a gente chega a esse resultado. Existem 3 premissas para esse modelo, que quando são assumidas, a gente chega a esse resultado. E aí a gente depois quebrou 2 premissas dessas 3. Uma delas, que era a premissa de que não havia restrição de capacidade, depois a gente incluiu um modelo de Bertrand com restrição de capacidade, e a partir daí a gente já não encontrou mais um equilíbrio de Nash. E depois nós vimos um modelo em que o bem não era homogêneo, então a gente fez uma diferenciação de produto, e aí a gente encontrou um equilíbrio em que cada empresa tinha sua própria curva de demanda, e fizemos as condições de primeira ordem, chegamos ao equilíbrio, com curvas de reação positivamente inclinadas, certo? Depois disso, nós entramos no modelo de localização sem custo de transporte. Nós temos 2 modelos de localização, sem custo de transporte e com custo de transporte. O modelo sem custo de transporte é basicamente para a gente entender qual é a melhor posição da empresa, posição física da empresa, de tal forma que ela consiga maximizar o seu lucro em relação às decisões de sua concorrente também, né? Levando em consideração a sua concorrente. E aí eu falei daquela, né, da praia, que tinha 1 quilômetro de extensão, e onde as empresas se localizavam no início não era o equilíbrio, e aí elas foram para o centro da praia, que aquele era o equilíbrio sem o custo de transporte. E aí eu parei aqui no teorema do eleitor mediano, que é uma aplicação desse jogo da localização. Tá? Então, nós vamos aplicar dentro de economia política esse jogo da localização sem custo de transporte, para vocês terem uma ideia. E depois a gente vai passar para o jogo da localização com custo de transporte. Então, vamos lá. Nesse teorema do eleitor mediano, a situação é a seguinte. Os eleitores vão escolher o candidato que vai se aproximar da sua posição, digamos, ideológica, né? Do que ele acha que combina mais com ele. Dificilmente um candidato ele vai acertar na mosca o desejo de todos os eleitores, porque, né, nós somos muitos e o candidato não vai agradar todo mundo, tá? Mas a ideia é que esse candidato vai receber um voto do eleitor que está mais próximo ideologicamente do que ele está defendendo, né? Dentro desse debate nas eleições. Então, a gente está aqui com, vamos dizer, um segundo turno, são 2 candidatos, nós vamos trabalhar com 2 candidatos
majoritários, tá? Do executivo. E se o candidato ele acerta exatamente no ponto ideológico do eleitor, ele está no ponto ideal, né? A posição em que eles têm uma relação, eles se aproximam daquela ideologia dos eleitores, né? Então, quando ele se aproxima mais, ele chega no ponto ideal. Assim como naquele modelo da praia, os eleitores aqui, eles têm uma distribuição uniforme em relação a uma determinada questão. É claro que no mundo real, você tem várias questões que são colocadas a um candidato, né? Pergunta-se sobre economia, pergunta-se sobre qual é a proposta dele para a educação, para a saúde, infraestrutura. Então, tem várias questões que são debatidas, mas aí a gente precisa escolher uma para poder a gente executar aqui o jogo, né? Senão fica difícil. Tá? Então, a gente vai pegar em relação a um ponto, você vai ter, vamos dizer, qualquer coisa ligada à educação, você vai ter todo um espectro ideológico, desde aqueles que querem estatizar toda a parte educacional, que a educação tem que ser bancada, gratuita, de A a Z, né, do começo ao fim, por todo o Estado, até ao outro extremo do espectro ideológico, em que que se diz, vamos dizer assim, que o Estado não deveria bancar nada de educação, que deveria só entregar cupons para que as pessoas sejam livres de ir ao mercado e pagar, pode ter o incentivo do governo, né, e pagar pela educação dos seus filhos, escolher as melhores escolas dentro das suas possibilidades. Tá? Então, qualquer questão que seja motivo de debate público para uma eleição, ela vai ter um espectro ideológico, né? Tem gente que defende uma coisa e tem gente que defende o oposto, o extremo oposto. Então, você vai ter de A a Z, que a gente vai chamar de extrema esquerda e extrema direita. Extrema esquerda e extrema direita. Tá? E dentro deste espectro, né, você tem os eleitores que estão aqui distribuídos uniformemente. Tá? Vamos padronizar a extrema esquerda com valor 0, extrema direita com valor 1, o povo do centro, exatamente do centro, vai ter valor meio, e esse espectro ideológico vai variar aí de 0 a 1, se a gente puder mensurar, enumerar essas questões, esses valores para as pessoas, né? Se eu disser assim, se eu parametrizar, olha, nessa questão, extrema esquerda é aquele povo que pensa assim assado, extrema direita é aquele povo que pensa assim assado. E aí eu pergunto, você, se a extrema esquerda for 0, a extrema direita for 1, você seria que número? Entendeu? Então, os eleitores, eles se distribuem neste espectro ideológico, tá? Mas, antes da gente tentar resolver o jogo, ou entrar no jogo especificamente, do teorema do eleitor mediano, eu preciso definir para vocês o que é esse eleitor mediano, né? A definição de eleitor mediano é aquele eleitor que divide a distribuição dos eleitores em duas metades iguais, tá? É a mediana, é o cara que fica na mediana. Então, se você tem uma distribuição de eleitores aqui nesse espectro, o eleitor mediano ele vai dividir 50% dos eleitores, daqui para baixo do eleitor mediano, 50%, daqui para cima, 50%. Ele vai dividir a amostra, ou os eleitores, em duas partes iguais. É o cara que está bem no centro mesmo. E aí vocês
Se vocês fizerem uma analogia com o jogo da localização, e se isso aqui fosse a nossa praia, e se isso aqui fosse o quilômetro 0 e o quilômetro 1, e o centro, a gente viu lá que o centro que era o equilíbrio de Nash, e eu estou dizendo que o eleitor mediano é aquele cara que divide em duas partes, vocês já podem ter uma noção de que esse eleitor mediano, ele vai ser, ou tende a ser, o nosso equilíbrio nesse teorema, né? Porque ele vai exatamente dividir em duas partes iguais a distribuição. Não importa que distribuição seja. Aqui eu coloquei uma uniforme, facilitar os cálculos, mas poderia ser uma Q quadrada, uma F, poderia ser uma normal, poderia ser qualquer distribuição, tá? Ok? O eleitor mediano é aquele que fica na mediana da distribuição. Como a gente está numa uniformemente distribuída, né, uma distribuição uniforme, o eleitor mediano, ele vai estar ali no valor 0,5, que é o centro. Né? Então, ele vai estar no centro do espectro ideológico. Alguma dúvida, gente, até agora? Tô tranquilo, professor. Tranquilo, né? Quem vai jogar aqui são os candidatos, tá? Os eleitores, os candidatos é que vão fazer o papel das barraquinhas de sorvete que eu falei antes. E o que eles vão dizer, obviamente, né? Então, a gente precisa continuar nas premissas do jogo, né? Então, vamos supor que existam dois candidatos, tá? Esse jogo é um jogo de dois candidatos, que eu já antecipei para vocês. Vou chamar o candidato verde, o candidato amarelo. O candidato que tiver mais voto recebe 1, ou seja, ganha a eleição. E o derrotado, menos 1. Né? Se eles tiverem a mesma quantidade de votos, aí eles recebem 0. E a eleição termina empatada. Pronto, o jogo acaba aqui. Essa é a premissa do jogo. E os eleitores, é uma outra premissa, os eleitores vão votar no candidato que mais se aproxima das suas próprias posições como eleitores. Então, eu penso uma determinada coisa a respeito da parte de saúde. Eu penso de uma determinada forma relacionada à economia. Então, cada tópico, o eleitor, ele se posiciona e ouve os candidatos e escolhe aquele candidato que mais se aproxima da sua posição no espectro ideológico, tá? Ele não vai votar no candidato porque ele lhe deu 1 milheiro de tijolo. Ele não vai votar no candidato porque ele distribuiu dinheiro. Ele não vai votar no candidato porque ganhou uma dentadura nova, certo? Ele vai votar no candidato porque está mais próximo do seu espectro ideológico. Então, essa é uma premissa do teorema do eleitor mediano. Claramente, essas coisas que eu falei aqui são coisas que não acontecem no Brasil, porque no Brasil todo mundo vota dentro da sua convicção, né? Não tem nada de compra de voto, isso não existe aqui no Brasil, obviamente. Vamos adiante. O candidato, acima não, né? Aqui é no caso abaixo. Abaixo. O candidato V está aqui nessa... dentro da sua plataforma política, ele está localizado nesse ponto do espectro ideológico, tá? Mais à esquerda, né? Se a gente padronizou o 0 como extrema esquerda e o 1 como extrema direita, ele está aqui nesse espectro ideológico mais próximo. No caso aqui está mal desenhado, né? Porque ele está em 0,3, ele está mais próximo do centro do que da extrema esquerda. Mas, enfim. O candidato amarelo,
Se ele se situar numa posição bem aqui, ó, vamos dizer que o verde está aqui, né? Se o candidato amarelo se situar numa posição ao lado do candidato verde, mais à direita, a gente já sabe, pelo jogo da localização, que o candidato verde pegaria os eleitores daqui para cá. Eu não consigo fazer uma seta, gente. Ave Maria. Tá? Essa galera aqui votaria no candidato verde. E o candidato amarelo, que é esperto, colou aqui no candidato verde, mas tem uma ligeira diferença, tá? Ligeiramente à direita do candidato verde. Então, o candidato verde, se ele está aqui no ponto 0,3, ele pegaria 30% dos eleitores. E o candidato amarelo pegaria os outros 70%. Tá? Então, o candidato que se situar mais próximo do ponto ideal do eleitor mediano, ou seja, o candidato que descobrir qual é a mediana dessa distribuição de eleitores, e fizer suas promessas, sua plataforma política, visando o espectro ideológico do eleitor mediano, visando o ponto ideal do eleitor mediano, ele vai aumentar, vai maximizar suas chances de ganhar a eleição. Tá? Então, sempre que o candidato caminhar, em termos de plataforma política, caminhar em direção ao eleitor mediano, que nesse caso aqui está situado no ponto 0,5, ele vai aumentar as suas chances de ganhar a eleição. Tá? Então, se a gente chamar o ponto ideal do eleitor mediano de M, a gente vai ter uma função recompensa desses candidatos. Então, o candidato I, e é óbvio, como é um jogo simétrico, vale para o J também a mesma análise, certo? O candidato I, ele vai receber uma recompensa U1, quer dizer, ele vai ganhar a eleição se XI, que é a sua plataforma, digamos assim, né, o que ele prega em termos de espectro ideológico, menos M, quer dizer, a distância do que ele está falando para o ponto ideal do eleitor mediano, essa distância aqui, né, nessa norma, for menor do que o seu oponente vai dizer em relação a esse ponto mediano aqui, esse ponto ideal. Tá? Então, se ele estiver mais próximo de M, ele vai levar a eleição. Do contrário, obviamente, se o que ele falar estiver mais distante de M, se for maior essa distância, em relação ao que fala o seu candidato oponente, ele vai perder a eleição. Bom, vai empatar quando, obviamente, as distâncias do que eles falam forem iguais. Tá? Então, essa é a função recompensa do candidato I, que vale também, se colocar um J aqui, é só trocar I por J, J por I, que vai dar no mesmo, porque é um jogo simétrico. Tá? Aí a gente pode determinar as melhores respostas dadas essas situações aqui de função de recompensa. Né? Aí a melhor resposta é para qualquer um dos dois candidatos. É óbvio que vai depender, toda melhor resposta vai depender do que o outro fizer, né? Então, se o candidato J, o seu espectro ideológico estiver à esquerda de M, o candidato, aqui está M, né? Estiver à esquerda de M, deixa eu fazer aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui fazer um negócio reto. Claro que eu não consigo. Zero.
Aqui está M. E o candidato J está aqui em algum ponto à esquerda de M. É isso que está dizendo esse se XJ é menor do que M. Né? Ele está em algum ponto menor do que M. A melhor resposta do candidato I é tal que ele fique entre XJ e 2 vezes M menos XJ. Ele esteja em algum lugar, 2 vezes M está em 1, menos XJ, sei lá, essa mesma distância do lado de cá. Tá? Aqui é 2M menos XJ. É como se fosse eu rebatesse. Nem é aqui, sabe? É um pouquinho mais perto do M. Se fosse essa distância aqui, espelhada para o lado de cá. Pronto, tá melhor agora. Então, o candidato I, ele pode escolher, ele leva, a melhor resposta dele é ficar em algum ponto entre esses dois espectros aqui, tá? Ele vai se aproximando de M. Se o candidato J estiver acima, né? O espectro dele estiver acima do ponto ideal do eleitor mediano, o candidato I vai escolher algum ponto. Eu vou escrever de novo. Claro. 0. Vamos dizer que aqui está o eleitor mediano. E eu digo que o J, vamos dizer que o J esteja bem aqui. Tá? Nesse ponto aqui. A melhor resposta de I, vou espelhar isso aqui. Esse ponto aqui vai ser exatamente 2M menos J. 2M é 1. É esse ponto mesmo? Eu acho que sim. 2M menos XJ. O XJ está aqui. E ele estaria em qualquer ponto aqui nesse intervalo, o I leva a melhor. De tal forma que se o candidato J escolhe exatamente M, a melhor resposta é XI escolher exatamente M. Veja que essas duas primeiras melhores respostas, pessoal, não gera equilíbrio, porque se o XI escolhe algum ponto aqui, o J tem... Se o XI escolhe algum ponto aqui, nesse espaço, aqui, o J tem motivos, né? Tem incentivo a se aproximar mais do M para poder ganhar do candidato I, tá? Então, esses pontos aqui, essas escolhas, essas curvas de reação,
não são exatamente, não são o equilíbrio, são só a melhor resposta. O que é a melhor resposta para um pode não ser a melhor resposta de volta para o outro. A única que dá a melhor resposta para ambos os candidatos ao mesmo tempo é a terceira, que é quando eles escolhem precisamente o ponto ideal do eleitor mediano. A única combinação de plataformas que representa a melhor resposta umas às outras é quando ele está no centro, né, no eleitor mediano. O equilíbrio de Nash vai ser exatamente quando eles escolhem plataformas muito parecidas. Isso explica, talvez, muitas eleições que a gente teve, né, em que os candidatos praticamente diziam a mesma coisa. Os candidatos que tinham chance, né, realmente. A exceção que eu vejo assim foi a eleição passada, que foi realmente distante do eleitor mediano. Ou não, né? Eu tô imaginando o eleitor mediano mais no centro do espectro, mas às vezes isso é fluido, né? Dentro da população, você pode ter um eleitor mediano que está mais à direita, ou mesmo pode ter o eleitor mediano ser assim coladinho na extrema direita. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do eleitor, mas o que eu vi na eleição passada foi esse distanciamento do centro do espectro ideológico, né? Uma polarização, como se chama, né? Acho que cada 4 anos muda, né? Essa mediana. Isso é muito dinâmico. O que valeu para a última eleição presidencial pode muito bem ser o oposto nessa próxima eleição, ou pode se manter. Essa coisa é muito fluida, realmente. Isso supondo que as pessoas vão votar por ideologia, né? Por convicção, né? Supondo isso. Então, tem uma série de suposições nesse teorema do eleitor mediano, mas ele é legal porque você aplica em alguma outra coisa que a gente sai um pouco do jogo da localização, mas usa o resultado do jogo da localização, né, dentro de um outro arcabouço, que é a economia política. E aí a gente vê, por conta disso, por conta de querer se aproximar do eleitor mediano, e hoje, gente, assim, as plataformas de redes sociais, o pessoal está medindo tudo, né? Você tem empresas especializadas nisso aí, os termos que mais saem, as opiniões, isso tudo é coletado e feito um quantitativo disso aí, para que o candidato possa falar exatamente o que as pessoas querem ouvir, né? Tudo isso é trabalhado, mensurado e friamente calculado, né? Assim, existem empresas especializadas nisso aí, contabilizar tudo isso aí e dar um norte para o discurso do candidato. Se, por exemplo, a questão de saúde é a questão mais debatida no país naquele momento, essa empresa vai, sei lá, no Twitter, vai no Instagram, vai em todas as redes possíveis para captar, mensurar quais palavras são mais utilizadas, que termos, se as pessoas estão tendendo mais para um espectro ou para o outro, e isso vai balizar o discurso dos candidatos. Na verdade, sai das pessoas para os candidatos, né? Os candidatos têm menos influência, são mais influenciados, seus discursos são menos programáticos, digamos assim, e são mais voltados só para tentar obter uma recompensa, né? Isso aí, que é a sua eleição. Dito isso, a gente
conclui o jogo da localização sem o custo de transporte, e agora a gente vai para um jogo da localização um pouquinho mais complexo, mas nada muito complexo. Se não me engano, eu botei uma questão desse jogo com custo de transporte na última prova. Eu acho que tem. O que a gente vai fazer agora é introduzir uma restrição aqui para o deslocamento das pessoas. Vamos voltar para a praia, né, que é muito mais agradável do que ficar falando de político. Ir para sorvete, né? Praia e sorvete, um troço muito bom, muito legal. Aí sim. Poderia ser cerveja? Poderia, né? Mas vamos colocar sorvete. Sorvete é mais universal. As pessoas, as crianças podem assistir isso aqui e tal. Melhor deixar sorvete mesmo. Aí a gente volta para as barraquinhas no mesmo lugar, olha, começa tudo de novo. Elas estão naquele mesmo lugar e a gente vai fazer a análise com o custo de deslocamento para os banhistas, né, que estão distribuídos de novo, uniformemente, ao longo de 1 quilômetro de praia. Tá? O que a gente vai ter aqui é o seguinte: o preço, chamado preço cheio, P asterisco, é o preço que o banhista paga pelo sorvete. Dividido em duas partes, esse preço cheio. Ele leva em conta o preço real do sorvete, que é P, que é o que o dono da barraca está cobrando pelo sorvete, mas, para o banhista, tem também a distância que ele percorre. Distância percorrida, D, vezes o custo de transporte, T, uma tarifazinha que vai entrar para cada metro que ele percorre, vamos dizer assim, tá? É o custo de transporte que eu estou acrescentando aqui. Certo? Então, o P asterisco é o preço na cabeça do banhista. Ele só vai atrás do sorvete se valer a pena. Né? Então, esse P aqui é o preço que o cara da barraca está cobrando pelo sorvete. O cara da barraca tem que se ligar que agora não é todo banhista que vai andar metros e metros no sol para pegar o sorvete dele, né? Tem um custo aí, ele tem que se ligar nisso aí. Ainda nesse modelo, a gente pode dizer que há um preço de reserva, vamos chamar de V esse preço de reserva, né? Que é o valor máximo que o banhista está disposto a pagar pelo sorvete. Né? Então, ele só vai pagar esse preço se esse preço for menor ou igual a esse preço de reserva. É assim, se for mais caro do que X reais, eu não vou nem sair aqui da minha cadeira de praia. Certo? Se for maior do que V, ele nem sai da cadeira de praia. Tá? E é óbvio que quando ele pensa no preço que ele vai pagar mais o deslocamento que ele vai ter que fazer. Esse custo aqui, ele pode ser um custo monetário, mas ele pode ser um custo não pecuniário mesmo. A gente pode introduzir uma tarifa aí de sofrimento por andar no sol. Pode ser, né? A distância que está a barraca e uma tarifa de sofrimento de andar no sol, na terra quente, tal, né? Na areia quente. Então, pode ser mais genérico, né? Não precisa ser exatamente pecuniário, tá? Bom, a gente já definiu quem é esse P estrela, né? Só fiz substituir aqui o P estrela pelo preço do sorvete em si, na barraca, mais o custo de transporte. Isso aqui tem que ser menor ou igual a um valor de reserva. E aí a gente isola a distância, porque é a distância que vai importar no final das contas, porque o jogo é a localização. Então, as barracas têm que ver que distância que vão ficar da onde. Então, essa distância que é o importante dentro deste modelo. Essa distância precisa, a distância que o banhista vai percorrer precisa ser menor ou igual ao o preço de reserva menos o preço do sorvete em si, dividido pela tarifa, vai pagar.
Aquela situação das barracas que eu mostrei, deixa eu mostrar de novo, tá aqui, a situação das barraquinhas, a barraca da Alessandra está aqui a 250 metros do início da praia e a barraca da Bruna está a 250 metros do final da praia. Nessa situação que elas estão cobrindo cada uma metade do mercado, né? Metade do mercado. Então, aqui a barraca A está cobrindo daqui até aqui, e a barraca B daqui até aqui, certo? Metade do mercado. Lembrem-se que os banhistas estão distribuídos uniformemente aqui. Então, o preço que eles vão cobrar vai ser de tal forma que eles atendam ao banhista que está mais distante. Então, vamos ver quem está mais distante. Na barraca A, ela está cobrindo do 0 ao quilômetro 0,5. O banhista que está mais distante está aqui, né, nesse extremo aqui. Ou está aqui, ou está aqui. Portanto, está numa distância... A distância máxima do banhista é qual, gente? Quantos metros? 0,75? Não, da barraca A. Da barraca A. Primeiro, barraca A. A distância... O banhista que está mais distante da barraca A, que ele está atendendo... Quilômetro 1, né? Quilômetro 1. Não. O banhista... que ele está atendendo, né? 0,5, sim, desculpa, senhor. Não. 0,5. Não. A distância maior é 250 metros. Uhum. É daqui para cá, ó. O banhista está no 0,5, mas a distância máxima da barraca A é 250 metros. Sim. Tá? Que é da onde está a barraca até o banhista mais distante. Se for aqui. Se for aqui no quilômetro 0, é da onde está a barraca até o banhista mais distante. Tá? Enxergaram aí? A mesma coisa para a barraca B. Da onde está a barraca até o banhista mais distante é 250 metros. Ou aqui no quilômetro 1 também é 250 metros. Então, a distância máxima, tanto para A quanto para B, o banhista que está mais longe está a 250 metros dessas barracas. Visualizou? Sim. Maravilha. Então, o cara da barraca precisa levar em consideração esse banhista que está mais distante. E então ele vai fazer com que o preço dele, o preço dele, voltando aqui para essa parte aqui, peguei isso aqui, tá? Esse preço dele, eu vou jogar esse aqui para o lado de lá, e esse DM aqui vai ser a distância do banhista mais distante. A gente viu que na posição que eles estão, esse DM aí, tanto faz para uma barraca ou para outra, é 250 metros. Tá? A gente já sabe que esse DM, pelaquela figura lá, é 250 metros. Mas o preço que o cara da barraca vai levar em consideração, vai colocar lá a venda sorvete, vai levar em consideração essa distância. Gente, quanto maior a distância, o que acontece com o preço do sorvete? Ficaria mais caro, em tese. Não, mas não tem menos aqui. Tá, sim, verdade. Não, ele tem que botar um preço mais barato para atrair o cara que está mais distante, entendeu? Justo. O cara já vai ter uma tarifa para se deslocar, ele tem que baixar um pouquinho o preço para ser atrativo, entendeu? Então, vamos imaginar isso. Ele tem que levar o cara que está mais distante em consideração. É claro que ainda não estou maximizando lucro, tá? A gente está só fazendo uma análise ainda prévia à maximização do lucro. Né? Só quero que vocês entendam como é que essas variáveis se relacionam aqui, né? Se o cara tem um preço de reserva muito alto, ele pode jogar o preço dele mais para cima. Porque o cara está mais disposto, né? O preço de reserva é
Ele está disposto a pagar para se deslocar? Então, se ele está muito disposto a pagar, ele pode jogar o preço um pouco mais para cima, né? Se esse V for muito alto, tá? A relação é essa. Então, a distância máxima é de 250 metros, né? O banhista mais distante, nós já vimos. Então, na situação inicial, o preço vai ser esse, ó. O preço do sorvete é o preço de reserva, menos a distância, que a gente colocou lá, já viu que é 0,25, e a tarifa. Certo? Mais uma vez aqui, o custo marginal do sorvete é um Czinho qualquer, que é igual para ambas as barraquinhas de sorvete, né? E cada barraca ali está atendendo metade dos banhistas. Então, N dividido por 2, ou 0,5 N, é a quantidade de sorvete que está sendo vendida. Supondo, obviamente, que cada um compre um sorvete, né? Então, a gente já pode montar o lucro para depois a gente ver como é que maximiza, né? O lucro da barraquinha aí é a receita total, que é o quanto ele vende vezes o preço, menos o custo total, que é o custo marginal vezes a quantidade, certo? Então, esse aqui é o lucro, ou a recompensa, né, de uma das barraquinhas. E aí é só substituir o preço, levando em consideração o valor de reserva e a taxa de deslocamento, o custo de deslocamento do banhista mais distante, certo? Do banhista mais distante. Com isso, esse vai ser o lucro ou a recompensa naquela situação em que as barracas estão equidistantes e estão a 250 metros do banhista mais distante. Eu quero saber se esse lucro aqui, não vou nem maximizar, porque visualmente dá para a gente calcular. Se você tiver o número de banhistas, essa tarifa, esse custo, você calcula o lucro sem nenhum problema, né? O que a gente quer saber é se essa posição em que as barracas estão, que nos dá esse lucro aqui, né, é uma posição de equilíbrio. Para a gente, toda vida que a gente está com estratégia contínua, para a gente saber se aquele ponto é um equilíbrio, a gente precisa só fazer dar um pequeno choque, como a gente chama, né? Um pequeno choque no ponto, deslocar aquele ponto para a esquerda ou para a direita, dar um pequeno choque e ver se o que tinha antes era a melhor resposta, se volta a ser o que tinha antes. Então, se voltar a ser o que tinha antes, a melhor resposta é porque aquele era o equilíbrio. Se o cara tiver incentivo a mudar para a nova localização ou para o novo ponto, é porque aquele não era o equilíbrio, não era a melhor resposta, tá? Então, da mesma forma que a gente fez com o Bertrand, a gente vai fazer com esse aqui. Vai saber se esse lucro é um equilíbrio de Nash, se aquela localização é efetivamente a melhor localização, a melhor resposta para ambas as barracas. O que a gente vai supor agora? Vamos supor que a barraca vai se deslocar, né? Tanto faz a ou a B, é simétrico, e o deslocamento pode ser qualquer, eu vou colocar aqui em direção aos extremos da praia, tá? Mas a análise para dentro da praia é precisamente a mesma. E esse deslocamento aqui de uma distância X qualquer distância X entre o ponto que ela está e o extremo da praia. Pode ser aqui no meio, pode ser qualquer ponto aqui. Tá? Pode ser até aqui, ó, bem pertinho, mas deslocou para a esquerda, nesse caso aqui. E essa aqui, qualquer ponto que ela se desloque para a direita em direção ao extremo da praia. Certo? Então, esse X aqui é qualquer número entre 0
e 0,25, tá? Quilômetro. Entre 0 e 0,25 quilômetros. Zero aberto, né? Porque ele não pode ficar onde está, ele tem que deslocar um pouquinho. Esse x tem que ser maior do que zero, tem que deslocar um pouquinho. Ok? Vamos supor isso aí e vamos calcular o novo lucro com essa nova situação de deslocamento. Nessa nova situação de deslocamento, o banhista mais distante não está mais a 250 metros. O banhista mais distante, se ele desloca para o lado de cá, o banhista mais distante, tanto da barraca A quanto da barraca B, está aqui, ó, no centro. Certo? Se ele se deslocou para lá, esse banhista está mais distante do que 250 metros. Está 250 metros mais X, que é o deslocamento da barraca. Tá? X vai ser o deslocamento. Então, dado que nós temos uma distância que não é aquela mesma dm que a gente viu, a que a gente viu, dm era 250 metros. Agora, a gente vai ter que ajustar o preço do sorvete de tal forma que ele consiga atrair o banhista que está mais distante do que da outra vez, né? Então, vamos chamar de P de X, aquele preço ajustado à nova localização da barraca, que é esse X aqui. Certo? Então, esse P de X vai ser o quê? O preço que a gente tinha antes, que era esse aqui, né? Quando a barraca estava em 250 metros, só que acrescentado de um custo, né? Para poder você atrair o banhista mais distante, você tem que colocar mais a tarifa do deslocamento X. E essa tarifa aqui, né? Eu estou acrescentando um custo toda a vida que eu me desloco, porque eu preciso atrair esse cara que está aqui no meio da praia. Eu fiquei mais distante dele, porque me desloquei para a esquerda. Tá? Então, para eu atrair, eu tenho que baixar meu preço. Né? Esse preço aqui vai ser menor. Tá? Colocando T em evidência, a gente vai ter aqui 0,25 mais um X, que é um X positivo, né? Esse X aí está entre 0 e 0,25. Nessa situação aqui, com a barraca deslocada, o novo lucro vai ser a quantidade vezes o preço, o novo preço, né? Preço ajustado, menos o custo total, que é a quantidade vezes o custo marginal. Certo? Esse aqui é o lucro. Mas quem é P de X? Aqui, ó, é V menos essa tarifa aqui, vezes a nova distância, né? Essa distância aqui é uma distância adaptada já ao deslocamento. A distância já adaptada ao deslocamento. Então, se eu comparar, vou aqui colocar os dois lucros para a gente poder entender onde é que a barraca estaria melhor localizada. Menos C. Isso aqui não tem, não. Certo? Esse é o lucro com em 250 metros. E o novo lucro que a gente calculou. Tá? Aqui, vou botar aqui a barraca A, mas a análise vai ser
a mesma. Acrescentado de X. Nessa primeira situação, comparada com essa situação de deslocamento, onde é que o lucro é maior? Quem me responde? Aparentemente, no anterior. Opa, aparentemente não. Sim, no anterior, porque, olha, eu tenho um menos aqui, ó, está diminuindo, esse X está diminuindo o meu lucro. Né? O que faz sentido, porque o que é que eu tinha dito? Olha, quando a distância aumenta, o preço tem que diminuir para poder atrair o cara mais distante. O preço diminuindo, eu vou diminuir meu lucro. Certo? Então, se eu aumentei a distância para o cara que está mais distante de mim, eu estou aqui, a entrada dessa distância aqui, desse deslocamento que eu fiz, não foi boa para mim, para os meus negócios, ó. Diminuiu o meu lucro. Então, aparentemente, como diz o Adriano, aparentemente, ele estava melhor lá nos 250 metros. Né? Na primeira posição. E isso vale também para a barraca B, óbvio, né? Que é a mesma análise. Aí vocês me perguntam, e se, ao invés de se deslocar para os extremos, a barraca fosse para o centro da praia, as barracas fossem para o centro da praia, igual como no jogo sem custo de transporte. Se viesse para cá, em algum ponto aqui, ou mesmo para o centro. Veja, a análise é a mesma, porque ele teria que vir para cá e teria que baixar o preço para atrair o cara mais distante. No caso da barraca A, o banhista mais distante da barraca A está aqui no ponto 0, e o banhista mais distante da barraca B está aqui no ponto 1, né? Se ele se deslocar para o centro. Então, o raciocínio aqui é o mesmo, tanto faz a barraca se deslocar para a esquerda ou para a direita, ela está aumentando a distância para o banhista mais distante. Né? Porque eles estão ao longo de toda a praia. Certo? Então, esse problema aqui, se deslocando para o centro, tem as mesmas características do aumento da distância em relação às extremidades da praia. Logo, a posição inicial da barraca é o equilíbrio de Nash. Já estava no equilíbrio. Esse ponto aqui é equidistante, a 250 metros, do banhista mais distante, da barraca A e da barraca B, é um ponto de equilíbrio. Eles não têm incentivo a mexer, sair dessa localização, nem para a esquerda, nem para a direita. Nem para a esquerda, nem para a direita. Porque estariam aumentando o custo de transporte dos banhistas, e aí teriam que reduzir o lucro para poder dar suporte e atrair esse banhista mais distante. Ok? Alguma dúvida? Então, não precisa nem a gente calcular maximização de lucro, nem nada. Basta comparar mesmo os lucros, ó, e você já vê de cara. Na questão que eu dei relacionada a isso aí, eu não sei se eu dei a tarifa e pedi o valor. Tem várias variáveis aqui, né? Que pode ser um jogo, uma brincadeirinha. A distância, o custo, a tarifa, o valor de reserva. Eu posso pedir qualquer um desses aqui. Mexer com qualquer um desses que está tranquilo. E foi o que eu fiz na prova do semestre anterior. Ok, terminada a avaliação do jogo da localização, a gente pode passar a um outro problema que vocês já conhecem. Né? Vocês estão familiarizados com o problema dos recursos comuns. E que nós vamos aplicar, né?
logo depois da nossa prova, a gente vai começar o jogo de empresas. Eu vi que o Alan mandou a equipe, né, ainda não abri, não organizei, mas eu preciso que vocês me mandem, se teve mais alguma equipe, fora a equipe do Alan, que mandou, eu não recebi. Tá? Professora, eu mandei a minha no primeiro dia de aula. Eita, Paulo. Então eu vou olhar lá, tá? Se eu não. Se quiser, eu mando de novo. Se eu não encontrar, você manda de novo o negócio. É bom saber que tem 2 equipes já, mas são. Eu acho que são bem as 7 equipes. Então vamos agilizar isso aí. E é aquilo, manda o nome da empresa, quem compõe a empresa, quem é o capitão do barco e o e-mail do capitão do barco, para poder eu cadastrar, criar login e senha para vocês entrarem na plataforma, tá? É isso aí, eu vou mandar agora. Maravilha. Então, vamos ao problema dos recursos comuns, ou a tragédia dos comuns, né? Pode ser conhecida também como a tragédia dos comuns. Essa situação já clássica, né, dentro de teoria dos jogos, em que a gente tem uma área que é comum, de uso comum, e os recursos são limitados. Então, como você tem um uso comum dos recursos daquela área são limitados, você pode rapidamente entrar em colapso, criar um esgotamento daquela área, né? É para isso que existem tantas reuniões do clima, COP26, Rio, né, Eco 92, COP não sei das quantas, Tóquio não sei das que, né? Protocolo de Quioto, sempre tem reunião sobre a questão climática, porque dizem os cientistas que ainda tem como fazer o turning point, né? Fazer uma virada nesse jogo de aquecimento global, mas o turning point está cada vez mais próximo e há ainda aqueles que acham que o aquecimento global é obra do divino, o homem não tem influência sobre isso aí. Eu prefiro acreditar nos cientistas do painel, que dizem que o homem tem uma contribuição em toda essa leva de fenômenos extremos que está acontecendo, né? Então, mas a tragédia dos comuns envolve, por exemplo, a área de minério, né? Você tem os minerais ali para serem explorados, seja o ouro, bauxita, o que for, e você tem um monte de garimpeiro numa zona, né, numa área, explorando. Geralmente, quando acaba ali, eles deixam a terra arrasada. Eu acho horroroso aquelas imagens ali no meio da Amazônia, aquele barro vermelho todo, aquela cratera, aquilo é terrível. Eu tive na Chapada da Diamantina uma vez e tomei banho numa cratera que antes era a exploração de diamante, né? Uma cratera que tem uma cascata assim, bonito, um lugar bonito, né? Numa chapada. Mas eu não sei o que foi aquilo antes do buraco que foi criado e preenchido com água, né? Assim, não sei como é que era, não sei. Estava bonito, mas para tomar banho, visitar, não sei o que, não sei como é que era usado antes da cratera ser criada, né? A zona de pesca, do mesmo jeito, pasto para o gado, tudo isso pode exaurir os recursos se for utilizado sem uma sustentabilidade, né? Eu tive também na Amazônia
e eu fui no Alto Solimões e passei por uma área de preservação do pirarucu, né? O pirarucu é um peixe típico lá da nossa região amazônica, enorme, parece sei lá, uma baleia, aquele bicho é enorme. Nunca vi um peixe tão grande na minha vida. Mas estava quase indo à extinção até criarem regras, né, de respeito à procriação do peixe, toda a parte de repovoamento, cotas, estipularam cotas de pesca, de tal forma que ainda se tornou sustentável a pesca do pirarucu, e isso é respeitado pelo menos aquelas pessoas que eu vi lá próximas a essa reserva do pirarucu, que eu não lembro porque é um nome muito difícil, um nome indígena, Mamarigalá, é um negócio assim, é difícil para mim lembrar. Então a gente vai imaginar aí, vamos pegar o exercício teórico do que vocês vão ver na prática, né? Uma zona de pesca, que é usada por diversos pescadores, no caso de vocês vão ser as empresas, né? E aí a gente vai considerar que todos os pescadores têm o mesmo custo marginal no barco, né? O barco vai custar um valor C maior do que zero, né? Constante. O preço do peixe vai ser padronizado para R$1. Então, o valor total da produção é o total de peixes, né? Porque o valor total é a quantidade vezes o preço, mas o preço é 1, então o valor total da produção é igual à quantidade. Certo? E essa quantidade de peixes que é pescada, ela depende do número de pescadores ou de barcos. Depende de N, é uma função de N. Certo? Cada novo barco que entra na zona pesqueira vai diminuir a quantidade de peixe, né? Você tem mais gente pescando, então você diminui a quantidade de peixe. É claro que o peixe ele tem uma capacidade de se reproduzir, mas se a quantidade de barcos que entra naquela região for maior do que a capacidade do peixe reproduzir, isso não é sustentável no médio e longo prazo, né? Então, como a quantidade de peixes vai diminuir, o valor da produção vai crescer, o valor total vai crescer, mas vai crescer a taxas decrescentes, né? Porque a quantidade vai diminuindo, quantidade marginal, por conta da lei dos rendimentos marginais decrescentes. Certo? A produção máxima, ou a maneira como vocês vão maximizar a produção, é quando você pega a função de produção, que é Fn, e deriva em relação a N. Portanto, F' de N, quando você iguala F' de N ao custo marginal, você vai ter a maximização dessa produção. Ou maximização do lucro. Tá? Então, esse F' de N vai ser a produtividade marginal do barco pesqueiro. Aqui é a representação. Eu tenho o custo marginal, aqui é a produção. Essa produção, marginalmente, ela vai decrescendo. Se você tem muito barco, a produtividade tende a zero, né? Um número grande de barcos. Isso aqui vai tender a zero. Então, o ótimo é quando o número de barcos, a produtividade marginal desses barcos se iguala ao custo marginal. E aí a gente vai ter um número ótimo de barcos, certo? Esse é o número ótimo de barcos. Que é um número sustentável para aquela zona, para aquela área. Então, se a gente está aqui em algum ponto
o número de barcos ainda não chegou no número ótimo, a gente está à esquerda, a gente nota que, se eu estou aqui nesse ponto, ó, a produção marginal está acima do custo marginal. É positivo, eu tenho aqui lucros positivos, portanto, vale a pena ainda aumentar o número de barcos. Né? Se eu cheguei nesse ponto aqui, agora eu tenho esse número de barcos aqui, aqui eu tinha, sei lá, 5 barcos, aqui eu tenho 10 barcos, aqui ainda a produção está maior do que o custo, né? Eu tenho um lucro positivo, portanto, eu tenho incentivo a colocar mais barcos. Né? A quantidade de barcos para a qual o aumento do valor da produção resultante da adição de um barco é exatamente igual ao custo marginal, é a quantidade em que nós temos um lucro máximo para os pescadores. É essa quantidade aqui, que eu tinha dito para vocês. Certo? Enquanto eu estou aqui à esquerda dessa quantidade máxima, desse lucro máximo, vale a pena adicionar um barco a mais, eu vou adicionando um barco a mais. Qual é o problema? O problema é que se cada pescador pode entrar e sair da zona pesqueira livremente, por que ele vai se preocupar com os demais? A quantidade, a produtividade marginal do barco precisa ser calculada, mas ele não tem como calcular isso aqui. O que ele tem, o que ele observa é a produção média dos seus barcos. Ele sabe quanto ele pescou e ele sabe quantos barcos ele tem. Portanto, ele sabe quantos peixes por barco, em média, ele tem. Quando essa produção média se iguala ao custo, ele vai parar aí a quantidade, vai parar de comprar, de colocar barco, que não vai valer mais a pena para ele. Mas ele só vai observar isso quando chegar à produção média de barcos. E essa situação aqui é uma situação de ineficiência. É uma situação de ineficiência porque essa produção média aqui, o número de barcos está acima da maximização do lucro. Né? Embora seja ineficiente, o equilíbrio de Nash vai se dar exatamente aqui. Por que vai se dar aqui e não antes, quando o número de barcos, quando eu tenho maximização de lucro? Porque se ele não entrar com mais barco, algum outro vai entrar, porque é livre a entrada. Certo? E eles observam exatamente a produção média dos barcos. É o que vocês vão poder observar. Vocês não vão ter acesso na plataforma à forma funcional da produção de vocês, né? Imagina se vocês vão ter direito a ver a função de produção. Vocês são economistas, vocês não têm isso na prática. Vocês têm a quantidade pescada e o número de barcos. É isso que vocês têm na prática. E tem que se virar com o que tem. O resto se vira. Né? Então, vocês precisam ficar ligados para não chegar numa situação de ineficiência. Eu sei quantos barcos torna o jogo ineficiente, mas eu sou a mestre dos mares, né? Então... Professor, então seria ineficiente assim que passar desse equilíbrio, é? Olha aqui, olha a situação. Aqui é o F' de N igualando ao custo marginal. A produção média, ela está numa situação aqui, ó, em que o número de barcos já passou, a situação de ineficiência, tudo que está aqui à direita,
desse N estrela, né? Porque aqui é o lucro máximo, né? É aqui o ponto de lucro máximo, não aqui. Aqui é o equilíbrio de Nash, aqui é o lucro máximo, tá? Então, e é esse o problema dos comuns. Os caras não enxergam isso aqui. E outras, mesmo que eles enxerguem, mesmo que eles digam, não, esse é o meu número ideal em que eu maximizo o meu lucro. Aí vem um outro pescador e, bum, bota mais barco lá dentro. Bota mais barco lá dentro. Por quê? Porque a produção média está acima do custo. E ele só enxerga isso aqui. Certo? Meu barco, para eu botar meu barco no mar, eu vou pagar R$10. A minha produção está rendendo R$15 por barco. Opa! Eu posso botar mais barco? Por que não? Minha produção média está rendendo mais do que o custo que eu estou da manutenção do barco. Taca ali pau. Se ele não colocar, esse é o problema dos comuns. Se ele não colocar, vem um outro e coloca. E aí ele se desloca para esse equilíbrio de Nash aqui, que é o N2 asterisco, que é quando a produção média, produto médio, se iguala ao custo marginal. E não quando a produtividade marginal se iguala ao custo marginal. Vocês estão acostumados com essa posição aqui, mas na tragédia dos comuns, o equilíbrio de Nash é ineficiente. Não é eficiente de Pareto. Tá? Por que isso acontece? Externalidade. Externalidade. Porque a zona é livre, a entrada. Também já fiz várias questões a respeito de problema de recursos comuns. Eu tenho questões para escolher, se eu quiser, e criar novas. Opa! Acabei? Acabei antes de 1h30 de aula. Excelente. Agora, uma coisa aqui, professora. Tendo em vista esses problemas aí que o equilíbrio de Nash não é eficiente, como que buscaria resolver uma solução para isso? Então, é por isso que existem as coordenações, né? O equilíbrio de Nash tem alguns jogos que sugerem que você vai melhorar se você coordenar os esforços, né? Então, na tragédia dos comuns, você pode criar, dentro das instituições que existem, criar uma legislação de tal forma a você forçar as pessoas a respeitarem as regras dentro daquela zona de pesca, por exemplo, se a gente estiver tratando de zona de pesca, ou dentro da mineração, né? Exige um controle, né? Exige um controle. Pode ser um controle inerente de quem está ali e define isso aí. Pode ser um controle externo, né, que venha e defina regras para uso, tá? O próprio mercado de crédito de carbono é uma tentativa de controlar isso aí, né? Isso aí dentro, a gente está falando de pesca, mas isso é bem dentro do que a gente está vivendo em termos de criação de um mercado, né, para crédito de carbono, para externalidades, né? Regulamentação do clima, exatamente. Uma coisa que eu lembrei agora aqui no Ceará, né? Eu acho que esses dias eles, como é que se diz? Proibiram o vape, né? Aquele cigarro eletrônico. Aí eu pensando, eles poderiam também lucrar em cima, né? Taxar, fazer que nem eles fizeram com cigarro e álcool antigamente. Pode, aqui é nossa cultura, né? Assim, a gente poderia, por exemplo, abrir para cassinos aqui. A gente já teve cassino no Brasil, né? Por que você não explora o jogo? Proibido, né? Tipo, eles poderiam simplesmente botar o negócio de uma forma mais cara, né? E aí você tem zilhares de casas clandestinas que as velhinhas vão lá jogar o seu bingo, apostar no seu quê. Foi exatamente o que eu estava falando. Eu conversei com a amiga exatamente isso. Eu falei, eles vão proibir
o vape, mas aí vão criar mercado clandestino e vai continuar usando do mesmo jeito. Esse é o problema de instituições fracas, em que você tem leis que não são fiscalizadas, né? Então, provavelmente proibiram o cigarro eletrônico porque viram que o custo de pagar a parte de saúde, né, quando a pessoa já está ruim de saúde, o custo é muito maior do que provavelmente taxar. Pode ser que tenham feito esse cálculo, pode ser que seja simplesmente uma decisão aleatória, a gente nunca sabe. Justo, né? Justo, realmente. Mas sempre existe a possibilidade de você taxar para regulamentar o mercado, né? Tentar, de alguma forma, internalizar aquela externalidade. Né? Existem formas diversas, né, de internalizar. Aqui no Brasil, a pessoa proíbe, né? Assim, eu lembro, eu morava no Rio e morava em Copa, e uma marquise de algum prédio de Copacabana, que só tem prédio velho ali praticamente, uma marquise caiu e matou uma pessoa que estava abrigada na marquise. E aí, ao invés de você cobrar do CREA uma fiscalização nos prédios, corpo de bombeiro, o que for, que faz fiscalização em prédio, multar quem está com... Né, avisar e depois multar quem está com o prédio caindo dos pedaços e tal. Eles proibiram marquise, construção de marquise, na época, né? Eu acho que isso nem vingou, porque eu acho que isso até teve um adinho lá, uma ação direta de inconstitucionalidade, alguma coisa assim. É melhor proibir ou melhor fiscalizar o diabo das marquises? Eles acham melhor proibir, é melhor fiscalizar, aumentar a tarifa e fiscalizar essa questão do cigarro eletrônico ou proibir? É melhor legalizar e descriminalizar a maconha, o uso pessoal da maconha, ou é melhor proibir? Né? Já existem estudos que mostram que, pelo menos no Uruguai, né, não aumentou a criminalidade. Então, você não tem efeitos negativos e você ainda internaliza, né, cria um mercado que já existe, né? Cria um mercado, ainda cria mais violência e é complicado. Enfim, gente, deixa eu parar aqui a gravação. A próxima aula